abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia eletrônica no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. Vamos fazer essa leitura bíblica. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, que é a festa da Páscoa, tá? É o quê? Essa é uma festa bíblica. Na festa da Páscoa, na festa das semanas, que é Pentecoste, e na festa dos tabernáculos, tá? E aí ele vai dizer, não, porém não aparecerá de mão vazias perante o Senhor. O pastor César explicou aqui com muita propriedade isso. Mas eu quero que você veja que diz assim, tem um princípio, não pode voltar ali, obrigado. Tem um princípio, é isso que eu queria mostrar, obrigado. Que ele diz assim, você vai comparecer numa época, num tempo aprazível. E você vai comparecer com um propósito. Nós estamos, sexta-feira, abriu-se um portal chamado Páscoa. Um portal de muita importância no mundo espiritual. E é muito importante que você está aqui, você que está assistindo na sua casa agora, que você abra o seu entendimento, porque eu vou te dar uma aula aqui hoje, vai entender o porquê da Páscoa e porquê esse portal espiritual você precisa passar por essa porta. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, eu quero orar por você, e eu quero que você, nesse instante, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Você que está na sua casa também, faça essa mesma coisa. E você agora vai dizer, Senhor, eu estou na tua casa, eu estou aqui, meu Deus, me ensina as sagradas escrituras, eu vim cultuar o Senhor, já te rendi louvores, mas agora, diga assim, eu abro o meu entendimento para aprender a tua palavra, eu abro o meu espírito, Senhor, para aprender a tua palavra. Espírito de Deus, eu te peço, abençoa cada pessoa que está aqui hoje, que o Senhor se mova, meu Deus, que a tua palavra que diz que o meu povo perece porque falta entendimento, que o teu povo entenda através das sagradas escrituras, da história, o que é que o mundo do Espírito, Senhor, está se movendo nesses dias, que o portal, meu Deus, o portal da Páscoa, que começamos a entrar nele, Senhor, que estamos passando por ele, estamos adentrando, que esse portal, meu Deus, nós tenhamos entendimento do mundo espiritual e que venha, se manifeste no mundo natural, meu Deus, se manifeste no mundo natural, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor tem para nós nessa estação, que é uma estação de bênção, uma estação de frutificação, uma estação de poder, meu Deus. Eu tomo posse de tudo que representa isso para mim e sobre essa igreja. Levante sua mão e diga assim, Pai, eu tomo posse. Diga, Pai, eu adentro os portais da Páscoa, eu adentro essa estação, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode se sentar. Todos aqui sabem que o mundo espiritual requer sangue. Nós cantamos aqui várias vezes hoje, essa manhã, sobre o sangue de Cristo, sobre graça de Deus. Mas você sabe, e aqui nós como brasileiros, e numa nação muito eclética, onde há uma mistura de várias religiões, nós somos muito acostumados a ver, especialmente as religiões de matriz africana. Você sempre vê que essas religiões, eles vão oferendar, eles trazem sacrifícios e eles derramam sangue. Eles pedem sangue. Quem pede sangue? As entidades, os espíritos envolvidos, os deuses envolvidos naquilo ali. Por que sangue? A Bíblia fala no livro de Levítico 17:11, você vai entender isso. Vamos ler esse texto. Em Levítico 17:11, a Bíblia vai dizer que a vida da carne está no sangue. Ok?
Levítico 17:11, NTHL, eu quero que fique mais claro, tá? Ele vai dizer a vida. Sangue é vida. Sangue é o que, igreja? Sangue é o que, igreja? Vida. Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É muito importante você entender, porque esse é o fio da meada que te leva a compreender todo o mais que o portal da Páscoa representa. Se você está doente, se você está numa guerra financeira muito grande, se você está aqui debaixo de uma opressão violenta, se você tem tantas coisas, tantos desafios a serem resolvidos e tratados, está aqui. Talvez o fio condutor que vai tirar você dessa crise, se você tiver entendimento, porque a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído, não é porque falta dinheiro, meu povo está sendo destruído por causa das doenças, a Bíblia diz isso. O meu povo está sendo destruído porque é tão pobre, o meu povo está sendo destruído porque falta o quê? Conhecimento. E não é porque a falta de conhecimento te leva à destruição, e Deus não intervém. Ele diz: o meu povo está, é como se cruzasse, meu povo está sendo destruído, estão morrendo aí porque falta conhecimento. E o que eles fazem sobre o conhecimento? Não busca conhecimento. Você não busca. Por exemplo, nós providenciamos 5 notas de R$500 que está debaixo da sua cadeira aí agora. Brincadeirinha. Mas e se tivesse? Se eu dissesse: olha gente, tem uma nota de R$500 nesse auditório, tivéssemos aqui numa grande gincana. Na realidade é um cheque, é um valor de um Pix de R$5.000 que você vai ter que encontrar aqui nesse auditório. Cara, você ia ficar louco atrás. Até quem não precisasse. Agora, como não tem a informação, não tem aquilo que está sendo dito. Mas quando tem uma informação e você desconhece, por exemplo, o governo federal está anunciando há bilhões de reais nos bancos que pessoas esqueceram de contas de não sei o que lá, resíduo, tal. Vá no banco e saque, cheque o seu CPF. Quem sabe dessa informação? Entra, eu acho, não sei qual é o site, no site da Caixa, não sei qual é o banco, mas você pode perguntar no Google, cheque, porque você pode ter dinheiro lá. E tem bilhões de reais, não seu, mas é de um, de outro, de milhares de pessoas, restos que sobraram nas contas de negociação, de coisas que as pessoas ganharam e que elas não têm noção. Ano passado, quando eu tive essa informação, falei para o meu secretário: checa lá, tenho certeza. Tinha R$30. Eu disse: estão me roubando. Você pode ter R$30, R$3.000, eu não sei, mas é uma informação. E Deus disse assim: o meu povo perece porque não tem informação. Mas essa informação é o tipo daquela que tem que chegar até você buscá-la. E a informação do sangue diz assim: a vida de toda pessoa, todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Há uma construção no mundo espiritual que o sangue faz isso aí, ó. Lá no passado, no Antigo Testamento, o perdão de pecados do povo, o sangue daqueles animais derramado no altar, amados, trazia perdão, pois é o sangue, isto é, a vida que tira pecados. Esse é algo espiritual, diga, é algo espiritual. Não é ciência, senhores. Não é ciência, é mundo do espírito, que é mais real do que a sua ciencinha, do que a sua filosofia, do que os viés ideológicos, filosóficos que você segue, que serve para nada quando o mundo do espírito entra na sua vida. Então você nunca vai entender muitas coisas espirituais se você quiser fazer pelo seu viés filosófico, científico ou humanista. Você vai ter que entender pelo mundo do espírito. Eu posso ouvir amém? Então, se você está aqui hoje e não entende, eu quero esclarecer para você
que se você não entender as coisas espirituais, a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, que as coisas espirituais, elas só podem ser entendidas pelo viés espiritual. Meu viés filosófico não ajuda, meu viés científico não ajuda, meu viés cultural não me ajuda. Eu tenho que buscar entender pelo viés religioso ou espiritual como funciona. Então, quando alguém de uma religião de matriz africana hoje vai nessa cidade, na nossa cidade, em pontos específicos que todos aqui sabem, e eles oferecem um frango ali, uma galinha viva, corta o pescoço, derrama o sangue, e ele entrega para aquela entidade, aquele sangue é recebido e é bebido por alguém, que não é a rua, e o trabalho está o quê? Feito. Funciona? Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender para quem é que está sendo feito. Então, quando essas pessoas vão ali e as entidades, o mundo espiritual pede sangue, ele se apropria, porque o sangue é o quê? Vida. E o texto que volta agora, volta para o texto aí, ele diz assim: por isso Deus mandou que o sangue dos animais oferecido como sacrifício, olha só, o sangue tem tanto poder, que ele fosse derramado naquela época, a fim de conseguir o que? O sangue tinha poder de tirar a maldição da pessoa, e trazer perdão de Deus. Por que Jesus morreu na cruz, e derramou tanto sangue? Jesus não era um animal? Aí o livro de Hebreus vai falar sobre o sacrifício de Jesus, Hebreus 9,14. Você tem que entender que a Páscoa é sobre isso. E Hebreus 9,14, ele vai esclarecer mais ainda, dizendo assim: se isso é assim, imagine então, quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Amados, se sangue de galinha tem poder no mundo espiritual, sangue de galinha tem poder? Eu quero te dizer que tem sim. Tanto poder que as entidades pedem e bebem. Sangue de porco tem poder? Tem. Sangue de cabrito tem poder? Tem. Sangue humano em sacrifícios tem poder? Tem. Ah, isso é coisa de religião. Ah, isso é espiritual. Você pode até subestimar, em nome da sua ciência, seu humanismo, suas filosofias. Pode até subestimar. Seu subestimar não desfaz o fato. O mundo espiritual, no mundo espiritual é estabelecido, porque sangue tem vida. No dia que Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que Deus fez foi pegar um cordeiro, que é um animal puro, uma ovelha, um animal puro. A carne de ovelha é uma carne super saudável. Tudo naquele animal, o cordeiro é um animal específico, né? Deus criou do céu próprio para muitas coisas. Tudo de uma ovelha, ele pega aquela ovelha que é um animal puro, diga animal puro. Ele derrama aquele sangue, ele pega as vestes e cobre a nudez de Adão e Eva. Ali derramou-se sangue. Quando Caim e Abel foram oferecer, fizeram uma oferta para Deus, Abel vai e no altar ele já sabia, porque Adão já havia ensinado a ele, que ofertas para conectar o mundo do espírito, naquela estação, naquela época, sangue precisava ser derramado por causa da vida. Eles perderam a vida quando eles pecaram. Então Abel vai lá, sacrifica um cordeiro, o melhor cordeiro dele, e aquele sacrifício ali, aquele animal queimado, aquele sangue derramado sobe e Deus recebe. Caim chega com frutas, com verduras, com legumes, e Deus não recebe, porque é uma oferta que não fala. Não há vida nas frutas, não há vida, não há sangue nelas. E aquilo gerou um ódio profundo em Caim, que matou Abel, como você sabe.
O mundo do espírito, ele é sempre marcado pelo derramamento de sangue, porque isso está registrado, não tem jeito. Quando Jesus foi para a cruz, se ele quisesse trazer redenção sobre o planeta Terra, ele teria que derramar o quê? Vida, que era o quê? Sangue. Muita gente criticou aquele filme do Mel Gibson, que eu acho que já tem mais de 20 anos, 15 anos, do Paixão de Cristo. Foi um horror de derramamento de sangue. Não foi menos que aquilo. E já está vindo a segunda Paixão de Cristo. Não foi menos que aquilo. Por quê? Foi muito sangue derramado. Porque Jesus precisava trazer redenção e quebrar as maldições da humanidade. Os demônios queriam sangue e Deus só podia conectar o homem de novo se tivesse sangue. Mas tinha que ser sangue bom. Diga amém. Não podia ser qualquer sangue. E por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Essa é uma palavra metafórica? Jesus é um animal? Não. Mas no passado eram os cordeiros, eram animaizinhos. Naquela época, as religiões pagãs, elas traziam porcos, animais imundos, considerados imundos. Elas traziam seres, bichos para serem sacrificados, que Deus dizia, eu não quero isso é imundo. E ele já tinha dito, o sacrifício puro que serve é de uma ovelha. Então os judeus traziam as ovelhas, a melhor ovelha, tinha que ser limpo, não podia ter uma mancha, não podia ter um pé quebrado, uma unha fendida, não, a oferta ela tinha que ser limpa, pura, diante de Deus e colocada e apresentada. E quando aquele sangue era derramado, no mundo do espírito sangue fala no mundo do espírito. Quando você tiver alguma experiência de libertação, ou demônios quiserem perturbar você, tomara que isso aconteça. Mas espera ainda, nem terminei. Mas já está se precavindo. Já amarrei, não quero nem saber disso. Mas deixa eu concluir, o que eu quero dizer assim. Se você gritar, sangue de Cristo, como muita gente faz, os demônios se assustam disso. Porque o sangue de Cristo tem poder. Diga amém. Eu vou usar sangue de Cristo. Não é assim. Você tem que ter autoridade para falar as coisas. Eu quero te dizer isso porque no mundo espiritual tem força. É o sangue, diga sangue, 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 sangue. É sangue. Fulano está com sangue no olho. Não, isso é sangue carnal, não tem nada a ver. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Por isso que quando a gente diz, Senhor, cobre-me com teu sangue. Senhor, passa o teu sangue sobre mim. Senhor, que o sangue de Cristo me envolva. Que o sangue de Cristo venha sobre mim, sobre minhas vestes. Que o sangue de Cristo, você está fazendo decretos no mundo do Espírito, você está pedindo a proteção do Senhor, e esta marca do sangue, ela vai te cobrir de alguma maneira. Essa marca do sangue, ela é retratada no mundo espiritual. O sangue se manifesta no mundo espiritual, e os demônios não podem te tocar, por causa do poder do sangue de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, é o sangue. A vida da carne está no sangue. O sangue quebra as maldições. Diga, o sangue de Cristo quebra as maldições. Levanta suas mãos e diga, Senhor, que o teu sangue que foi derramado por mim naquela cruz quebre todas as maldições na minha vida, na minha casa, na minha família. Ore por sua família agora e diga, Senhor, cobre a minha casa, cobre os meus filhos. Diga o nome dos seus filhos, diga o nome das pessoas que você ama, da sua família. Cobre, quebra as maldições, quebra as maldições, quebra as maldições, quebra as maldições, quebra as maldições da minha casa. Que o sangue de Cristo passe sobre a minha família.
família. Quebra as maldições, quebra as maldições. Ore, ore, meu Deus, toma minha casa, meu filho mais velho, meu filho mais novo, meu filho do meio, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, porque Ele vive, nós cremos que o poder do sangue nos dá um futuro. O poder do sangue nos leva a conquistas, em nome de Jesus. Ore por tua família, nós cremos. E Deus enviou o seu Filho para pagar o preço. Por causa do sangue. Posso crer no ar. Por causa do sangue que foi derramado. Ele morreu, derramou o sangue dele, quebrou as maldições. Agora levante as suas mãos e declare: é por causa do sangue. Por causa do sangue, a sua vida está nas mãos. Declare: Deus enviou seu Filho amado. Ouvi você fazer essa declaração de fé. Na cruz ele morreu por conta do quê? Por meus pecados. E naquela cruz o sangue dele foi derramado e te dá vida. E te dá vida. E te dá esperança. E te liberta e te cura. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Declara com todo o teu ser. Declara com todo o teu ser. Declare com todo o teu ser. Não há. Agora, igreja, confessa. Mas eu venci. A igreja, mais uma vez, declare no mundo do Espírito. Quero ouvir você, igreja, declarar. Feche os seus olhos e declare: é por causa do sangue. O sangue que ele morreu e ressuscitou. E na sua morte ele derramou aquele sangue. E o mundo do Espírito não pode mais, o mundo da maldade não pode te tocar mais. Com toda a sua força declare: o quê? Posso crer no ar.
Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, quem vive está. Você pode aplaudir ao Senhor. Diga: Senhor, eu declaro que o teu sangue está sobre a minha vida e o maligno não pode me tocar. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Vá tomando o seu assento. Você entende porque a Bíblia diz que o maligno não pode te tocar, amadinho? Ai, fizeram uma macumba para mim. Ai, um bruxo veio aqui, escreveu o meu nome e botou na boca do sapo, e não é meu marido. Pois você vai dizer: pois o meu nome está na boca do Cordeiro, que me salvou, me resgatou, me libertou, me curou, e está fazendo uma grande obra na minha vida. Está escrito: nenhuma maldição vai chegar na tua casa, por causa do sangue de Cristo sobre a tua vida. Você pode aplaudir ao Senhor e dizer: eu recebo. Ativa a tua fé. Você precisa ativar sua fé. Liga ela dentro de você. Cada vez que você ouvir um decreto profético, cada vez que você ouvir uma palavra de vida, diga: eu recebo, eu creio. Você liga a sua fé. Não fica olhando com cara, puxa, não. A gente ativa a nossa fé. A gente liga a fé. Você pode ter a conta a conta de luz da sua casa paga, mas se você não apertar o interruptor, você nunca vai ligar aquela luz. Assim, às vezes a gente está com a fé dentro de nós, mas a gente tem que ligar o interruptor. Amém, eu creio, eu recebo. Não aceita essa maldição. Está cancelado esse negócio. Não prospera as obras das trevas. Você está ativando a sua fé. Olha, esse ano vai ser um difícil, pois esse ano vai ser um dos melhores anos da minha vida. Ah, com esse governo aí roubando, pois é, ele rouba, mas é Deus quem me prospera. Ah, as coisas vão cada vez pior, pode ser para ti, porque para mim está cada vez melhor. E eu vou ter que fechar o comércio, mano, eu não sei nem o que eu vou fazer, porque eu vou ter que aumentar. Mas eu não vejo ninguém aí, mas eu vejo. O mundo do Espírito diz que Deus vai abençoar as obras das minhas mãos. Você ativa a sua fé fazendo decretos, porque o sangue de Cristo garante a você essa vida, essa vitória, essa conquista. Tira a murmuração da tua boca e estabelece aquilo que está escrito no mundo do Espírito a teu favor. Olha, tu cuida que esse teu filho vai virar um maconheiro. Tu vai dizer: está amarrado Satanás. Está me chamando de Satanás? Não sei. Está repreendido qualquer palavra contra meus filhos. Há um decreto que meus filhos vão ser geração poderosa nesta cidade. E os primos dele ainda vão ser empregado dele. Porque às vezes nas famílias, né, tem essas brigas. O meu primo, entre os sobrinhos, né, às vezes entre os irmãos, diz que o filho dele é melhor do que o outro. E começa aquelas baixarias. Aí passou em primeiro lugar na medicina. O teu não concluiu nem o ensino médio. Parece que os filhos do crente são mais chumbados, né? Às vezes, calma, tiozinho. Que eu falei aqui, um tiozão disse não, e é isso mesmo, não recebe não. Um tiozão. Depois ele vai brigar comigo, porque ele já é tiozão mesmo. Aí, você ativa a sua fé, lembrando assim: o sangue de Cristo está sobre mim. Você lembra quando as pessoas foram sair do Egito? Deus falou para Moisés: manda cada família matar um cordeiro, que é um animal o quê? Puro. Diga: puro. Igual você, puro. Em nome de Jesus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: puro. Só pura álcool. Não, é puro. Puro. Ser puro. Um animal puro mata.
vocês vão comer aquele cordeiro, mas quando o sangue desse animal for morto, pegue numa bacia, vá na frente da casa e passe, mele os umbrais, porque o anjo da morte vai passar por toda a terra do Egito, e o anjo vai ver as casas que tem sangue que quebra a maldição. Aquilo ali não foi uma coisa metafórica não, gente. Preto no branco. Então os israelitas, eles sabiam da força espiritual, igual você. Aí vem teu amigo ímpio, tu está ungindo tua casa e é abestado. Tu está dando dinheiro para pastor, Você nem tem que, não discuta com tolo. A Bíblia diz que tolo é quem discute com outro tolo. Você sabe que as pessoas que mais te criticam pela tua fé são os primeiros que depois, quando a desgraça começa a visitar eles, o que é que eles vêm pedir de você? Oração. Por isso tu não tem que discutir com o idiota. Quando estão ungindo tua casa, para que isso? Óleo. Tu não entende. Vai lá com as tuas crenças, com os teus negócios, com os teus despachos, faz as tuas coisas que eu estou fazendo a minha. Quando os egípcios viram, eles pegaram sangue e marcar. Vocês são loucos, mas Deus disse, o anjo da morte. Sabe por quê? Na Páscoa há uma atividade angelical intensa dos portais no mundo do Espírito, e eu vou te mostrar pela história bíblica que estação nós estamos vivendo agora. Isso aqui, amados, não é só uma festinha para a gente não está na onda do comércio, que está torcendo que quando chega a Páscoa vão vender um monte de chocolate, vão fazer casa de festas, né? Compra um monte de coelhinho, um monte de coisa. É uma estação, é uma época da sazonalidade comercial. Acaba carnaval, vem a Páscoa, a gente vende muito no carnaval, agora a gente vai vender muito na Páscoa, depois vai vender no Dia das Mães, depois... Não é isso. Eu quero que você tenha um olhar mais aprofundado, como os filhos de Isacar, e eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus. Vamos ver, a Bíblia diz que os filhos de Isacar, tá? Onde é que está essa palavra? Está no livro de 1 Crônicas 12:32, vamos ver o texto, 12:32, ele vai mencionar que os filhos eram uma da tribo de Israel, dos filhos de Jacó, eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era, ativaram, é 12:32, acho que eu falei errado, veja aí, 12:32, quem eram esses homens, quem era essa tribo? Está para aparecer no texto ali, pastor Nás, me ajuda aí, que eu acho que eu passei a menção errada aqui. O que diz esse texto? Eu já vou colocar certinho. Os filhos de Isacar, eles eram uma tribo que eles eram conhecedores, eles estudavam os tempos e as estações. Por exemplo, nós estamos agora em Manaus, no norte como um todo, uma estação maravilhosa, que é a estação de quê? Chuvas. Quando a gente lembra agosto e setembro, aqueles dias de 40 graus, de 42 graus, você liga o ar-condicionado, ele não aguenta. Aí você clama pela estação de chuvas. Nós estamos numa estação de chuvas. Aí está chovendo tanto que chove mais dentro da tua casa que fora. Aí você diz, meu Deus, tem que parar um pouco mais essas chuvas. É outra estação que você quer. Aqui no norte, o Brasil como um todo, a gente não vive as 4 estações. E porque nós não vivemos, muitas vezes você não consegue discernir. Quando você mora numa área de que as 4 estações estão presentes, vem a estação acaba o verão, aquela coisa de calor, aquelas ondas intensas. Tela em mim, por favor, depois eu checo o texto. E aí as pessoas vão tirar as roupas de frio. É muito interessante, a gente já morou em lugares assim. Você tem que tirar todas as roupas de frio, ensacar ou doar, porque você durante 3 ou 4 meses não vai usar aquelas roupas, elas não servem no teu guarda-roupa. Você tem que, e roupa de frio é muito larga, é muito grande, são volumosas. Aí você tira as roupas do inverno e ensoca tudo num local lá, no centro tu vai guardar. Aí vem com as roupas leves. Quando termina, aí você vai para o verão. Aí daqui a pouco termina o verão,
vai entrar uma outra estação chamada outono, né? Vai começar a diminuir, aí entra uma estação mais gostosa, porque o frio vai estar chegando. Você já não, só uma camisetinha não vai servir para você sair, você vai precisar de um agasalho melhor. Quando termina o outono, entra o inverno a coisa vai esquentando, você corre lá no armário, tira aquelas roupas, já a roupa de verão não serve, o shortinho não serve mais, a roupa mais leve não serve, não dá vazão para onde você vai. E aí termina o verão, olha, o inverno está terminando, aquela coisa horrorosa, aí vai vindo a primavera. A primavera vai acabando aquele inverno, aquele frio intenso, e vai descongelando, e vai entrando numa estação maravilhosa que os animais amam, as árvores amam. Você vê, tudo vai voltando à vida. Tá? Então a Bíblia, Israel se localiza no hemisfério norte do planeta Terra. E o hemisfério norte, nessa época agora, a primavera já se fez presente, está entrando. Então no hemisfério norte agora é primavera. E essa estação de primavera, é uma estação que estamos vivendo, ela traz muitas coisas interessantes que você vai ver o que acontece na Bíblia, porque no mundo espiritual e no mundo físico até, a primavera ela é um marco de coisas novas que estão começando. Se sai daquela rigidez do inverno, aquela coisa horrorosa que te perturba, é gostoso por um período, depois te perturba, nem banho você consegue tomar direito. É difícil dormir, se você não tem calefação, não tem aquecimento na sua casa, para sair, para entrar, é complicado, é difícil o inverno, é pior do que verão. E aí você fica ansiando, porque a primavera ela marca coisa nova. Por isso, sempre na primavera você vai ver jardim, você vai ver animais cantando, você vai ver as flores, as árvores que perderam as folhas, elas vão vindo. É vida, diga vida. Diga, é uma estação de vida. É uma estação abençoada. E aí, agora o texto, em 1 Crônicas, cadê isso? 12:32, eu errei. Aliás, eu aqui estou falando errado. É essa? Isso, 12:32. E está anotado 12:32. Ok, vamos lá. Da tribo de Isacar, existiam os conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. Ok? Dos filhos de Isacar, existiam conhecedores da época. Coloca agora na NTHL ou na NVI, vamos ver como eles... Eu quero que fique mais claro para você entender que eu quero que você tenha essa unção. Tá? Eu acho que eles trocaram de novo o texto aí. É 12, volta para ele, mudou, tá certo? Vai lá, então bora, que eu estou confundindo os caras lá em cima. Volta o texto, coloca o texto na Bíblia, isso. 12:32, da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância ou qualquer estação. Coloca na NTHL agora. Da tribo de Isacar, quase todos os dias, novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi, por isso pouco... Estou vendo, peraí que eles estão falando aqui no ponto. Ele está avisando que não tem essa versão aí. Estranho, né? Tudo bem. Volta para Ara, então. Volta para Ara. Volta para Ara. O que é isso? Os filhos de Isacar, eles eram conhecedores das épocas. Chegava as épocas e dizia, olha, esse é tempo disso. Eles estudavam os céus, eles estudavam as luas e as estrelas. Tudo que a gente sabe hoje sobre o movimento dos astros não começou há uma década, há um século atrás, não. Desde a época de Abraão. Os judeus, os fenícios, os egípcios, eles eram expert. Muito do que a gente sabe hoje é das gerações milenares atrás de nós. Mas a tribo de Isacar, do povo de Deus, eles estudavam as estações. E a estação que a gente está agora, que encaixa na Páscoa, eu vou te mostrar que não foi só Páscoa que caiu nessa época. Deus, quando tem projetos para a vida do seu povo, ele estabelece essas estações específicas. Vamos ver aqui algumas imagens sobre a Páscoa, né? Fatos que aconteceram nessa estação, tá? Vários fatos bíblicos
Vários fatos bíblicos aconteceram nessa época do ano que nós estamos. O que nós estamos celebrando, olha só, quando Deus começou a fazer aliança, chamou e queria fazer algo novo na terra com um homem, ele iniciou com essa estação e ele fez aliança abraâmica, chamou Abraão e ele fez, aí está a aliança abraâmica entre as partes. Abraão chama, Deus chama Abraão, Abraão faz um sacrifício de um cordeiro, parte o cordeiro, e Deus manda ele entrar entre as partes, ou seja, ele botou o animal, partiu o cordeiro, uma parte para cá, do lombo para cá, uma parte, das costelas para cá, outra parte, ele pega o sangue, faz um círculo aqui, faz um círculo ali, círculo com círculo dá o quê? Número 8, infinito. E ele começa a andar, fazendo pacto, isso é um ato profético, ele anda entre as partes. Deus está dizendo, eu estou fazendo uma aliança eterna, infinita, Abraão, com você. Quando foi isso? Nessa data. A história e a precisão bíblica, ela é completa. Não é historinha de carochinha, como falsos filósofos dizem, falsos intelectuais. Eles têm o poder da mídia e da fala e raptam o conhecimento verdadeiro de milhares de pessoas. Quando foi isso? Nessa estação. Outro evento para você entender que aconteceu nessa mesma época da Páscoa. Vamos ver. Aqui diz assim, Abraão luta contra os 4 reis, ainda em Abraão. Que foi isso? Eu quero que você entenda que na história do povo de Deus, esta estação, grave isso que eu vou te dizer, é sempre um marco de algo novo que Deus vai fazer no meio das suas guerras. Está alguma guerra sendo vivenciada? Então, é uma esperança de que algo novo vai acontecer. É uma estação do novo. Quem está vivendo alguma guerra aqui que você diz assim, meu Deus do céu, Jesus, aí quando a gente fica em crise, mais em crise a gente já diz, Jesus volte logo. E o apóstolo Marcel, ele dizia, Jesus volte logo, senão eu fico. E ele ainda fazia, fico te esperando, Jesus. Porque tem horas que bate um desespero, uma aflição, que você diz assim, meu Deus do céu, onde esse mundo vai parar? Mas essa estação, como filhos de Isacar, você vai olhar para ela, dizer, um portal se abriu no mundo espiritual, é uma estação de coisas novas, que podem acontecer. Por isso que o diabo não quer que você saiba, para que você ative sua fé, que as circunstâncias ruins que eu e você estamos vivendo, elas podem mudar, e você não ligue sua fé. Tem luz na casa, a luz está apaga, mas se você não botar o dedo no interruptor, você não tem luz sobre suas trevas. E é assim, está tudo pago, Jesus fez, pagou o preço. Mas se você não ativar sua fé, não funciona não, meu amado. Eu creio. Não basta você dizer, eu creio. Não, você tem que ativar. Tem que botar fervor. Então, nessa estação, olha o que aconteceu. Abraão entra, amados, e luta contra 4 reis. Esses reis tinham entrado em Sodoma e Gomorra, levaram o sobrinho de Abraão, e Abraão foi lá com outros homens e venceram, e foi muito importante o que aconteceu ali para a vida do povo de Deus. Outra coisa importante nessa estação que eu quero que você veja o que aconteceu, vamos lá, Isaac nasceu, depois de mais de 20 anos, eles esperando, quando é que Isaac nasce? Na primavera, nessa estação, era um marco do pai da fé que Deus estava estabelecendo ali. Você pode aplaudir o Senhor? Algo novo tem que nascer na sua vida esses dias. Vou dizer de novo, hein? Algo novo vai nascer na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família. É por isso que o imperador Constantino, escute isso, o primeiro papa da igreja romana, ele odiava os judeus. E ele odiava os cristãos, mesmo ele dizendo, eu vou ser agora chefe de todos os cristãos. O cara é o maior pagão, meu. O cara é o maior pecador, meu.
O cara é o maior salafrário, meu. É como se como é o ditador da Venezuela? Nicolás apodrecendo. Se ele chegasse na Venezuela e dissesse assim: a partir de hoje eu sou o chefe de todas as igrejas evangélicas da Venezuela. Foi isso que Domingos Constantino fez. Eu sou o chefe agora de todos os cristãos do mundo. Você ia aceitar isso? Pois milhares e milhares de cristãos no mundo foram assassinados, mortos porque não aceitaram Constantino. E Constantino tirou todas as estações e datas. Ele odiava os judeus. Ele removeu as festas bíblicas. Porque ele sabia que com o mover das festas bíblicas, do mover das estações específicas que Deus abriu e estabeleceu no mundo espiritual, ele podia descanalizar a bênção sobre o povo. E se perdeu. Nessa estação, voltando aqui, Isaac nasce em 1714 a.C., tudo datado, não é largado não, não, que data, que estação. Outra coisa, outro fator importante que aconteceu nessa mesma data, vamos lá, Isaac foi levado ao sacrifício, talvez nos seus 13, 14 anos depois, que Isaac nasce, Deus diz: agora vai começar algo novo. E a data do ano novo, desse novo que vai começar, Abraão, na tua vida, eu vou te pedir um sacrifício, tu vai me dar teu único filho. Tu tem coragem, Abraão? Deus queria começar algo novo, mas esse novo era através de muitas dores. Quem é que daria um filho naquela época? Era normal as pessoas sacrificarem. Então não tinha nada bárbaro para nós, na nossa geração. Esse é um povo bárbaro, meu Deus, isso não existe, isso, aquilo, outro. Não, Deus disse: eu quero o teu filho. Ele ia começar uma coisa nova, mas aquela coisa nova ia ser gerada através de muitas dores. Então eu quero que você olhe que não mudou nada na estação, e você está tendo conhecimento e luz da palavra, e eu quero que você entenda assim, que momento desafiador que você está agora, ou que luta, ou que guerra, talvez no casamento, na conjugalidade, talvez na sua saúde, que momento é o que você está vivendo agora, mas você tirasse um pouco os olhos de você e olhasse para a estação. Cara, é difícil, mas essa é uma estação também que invoca milagres, coisas novas, decretos novos, coisas que Deus pode e quer fazer, e quer que eu e você saibamos, que tem esperança para as nossas desgraças. Eu posso ouvir amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor, então? Isaac foi levado para o sacrifício. Para Abraão, difícil. Mas Deus diz assim, tinha que ter um começo. A primavera estava chegando, era marco, o portal espiritual se abriu. Deus dizia: é agora, porque tem a hora certa das coisas acontecerem. E quando Constantino tirou essa festa, ele mudou, ele deu outro nome, ele colocou outros símbolos, ele pôs outras coisas, ele tirou sua atenção do foco principal, que era a conquista daquilo que Deus quer fazer na vida de todos nós, quando as estações de bênção vêm sobre as nossas vidas. Você pode aplaudir o Senhor? Pode aplaudir, pode aplaudir. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor. Outra coisa maravilhosa, Jacó lutou contra o anjo, nessa estação. Eu não conheço a história bíblica. Pois é, aí você não sabe muita coisa sobre a Bíblia, e você quer administrar as coisas, não dá. É obtusidade, para não dizer burrice, você querer debater alguma coisa que você não tem conteúdo. Nesta mesma estação, anos depois, lembra quando Deus quer fazer algo novo, Ele escolhe datas específicas. Diga comigo, quando Deus quer fazer algo novo, há datas específicas. Então essa é uma data que algo novo pode acontecer na sua vida.
Pensa nisso. Qual é a tua bronca aí? Qual a tua guerra? Qual o teu desafio? Qual a tua luta? Qual a tua tristeza aí? Qual a perda? Qual o ganho? Não, pastor, eu estou tão bem que se melhorar estraga, glória a Deus. Mas tem outras pessoas que não. Se essa estação não passar, eu vou ser destruído. Então agora é a hora da ativação da sua fé. Que novo pode acontecer. Que você pode conectar coisas novas. Que você vai dizer, Deus, essa é uma estação de bênção. A primavera, os frutos vêm, as flores vêm, é uma estação de muitas flores. Então, no meio disso tudo, hoje você vai orar e você vai dizer, Deus, eu creio que o Senhor pode trazer esse novo. Aqui, Jacó luta contra o anjo, e sabe o que é? Jacó viveu uma opressão do inferno. E Jacó, sabe, essa luta de Jacó, ele ia enfrentar o irmão dele assassino. O irmão dele tinha sangue no olho, só porque ele roubou a herança dele. Imagina, você rouba uma herança de 100 milhões de dólares do teu irmão. E ele quer te parabenizar? O que ele quer fazer contigo, santo? Matar! E aí agora tu vai te encontrar com ele. E ele mora lá na bocada. Não posso dizer nome aqui, que cada nome que eu digo tem alguém que mora lá. Eu já inventei nome aqui e a pessoa disse, o senhor sabe que eu tenho parente lá? Eu disse, meu Deus, mas eu que criei esse nome. Não, mas existe, apóstolo. Então, ele ia para esse lugar onde esse irmão morava, só galeroso, e o irmão morava lá, e ele tinha que voltar àquela terra. E ele tinha roubado a herança daquele irmão, e aquele irmão a vida inteira disse, no dia que você voltar aqui eu te mato, vagabundo. Então o que ele fez? Ele disse, eu tenho que voltar à terra dos meus pais. Ele bota, olha irmãos, ele era meio covarde, meio para não dizer tudo. Ele botou os animais na frente, botou os empregados, aí botou os filhos, as esposas, ele veio o último. Tu manda tua mulher enfrentar bandido? Não diga não. Aliás, todo mundo diga não. Não sei, tem gente que de repente manda. Não, pastor, por que eu sou agora? Não sei o que lá. Ele não foi um homem de verdade ali. Deus viu essa vagabundagem dele. E na noite que ele vai se encontrar com esse irmão, ele vai orar a Deus. A estação estava mudando. E quando ele começa a orar, aparece um anjo. Diga, anjo. Gente, essa estação, você vai ver, ela é muito marcada com aparecimentos de anjos. Então pode ter certeza, você vai já ver, que Deus vai liberar anjos para te dar o livramento. O anjo aparece, luta com ele a noite inteira. E no final o anjo disse, deixa ele. Ele disse, eu não vou deixar você ir até que você o quê? Me abençoe. Então você vai lutar e você vai determinar que a tua bênção vai sim começar nessa estação. Você pode aplaudir ao Senhor? Vai começar nessa estação. Diga, a minha bênção vai começar nessa estação. Diz de novo, a minha bênção vai começar nessa estação. A minha bênção começa hoje, agora, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, igreja. Outro evento marcante dessa estação, Moisés na sarça ardente. Moisés bonitão andando no deserto, tinha fugido de Faraó, filhos estavam lá criados, ele rico, lindo e maravilhoso, igual você. Deus aparece, Moisés, diz, que isso? Um fogo, uma sarça. Qual era a data? Disse, Moisés, eu vou começar algo novo na vida do meu povo e você vai ter que ir até eles. Eu fugi, pois é. Estação nova no povo de Deus. Ele pode te convocar esses dias. Para eu ir para o céu não, te convocar para alguma coisa nova. Ou quem sabe ir para o céu. Quantos querem ir para o céu? Essa semana. Senhor, em nome de Jesus.
Ainda tem tanta coisa, apóstolo, quero ver meus filhos crescer, quero ver meus netos. Ainda nem casei, apóstolo. Quando a gente fala para os jovens que Jesus está voltando essa semana, eles, não, deixa eu casar. Sabe de nada, inocente. E Deus chama Moisés na sarça. Outro evento muito importante, grave as estações. Por isso, lembra que nós somos povo de Deus que entende estações. Opa, Deus ia começar aí, Deus ia tirar o povo da escravidão, Ele move a estação. O episódio da Páscoa, gente, meses depois, na mesma estação, nessa estação de agora. Por isso que você vai ativar sua fé essa semana inteira, que a semana de Páscoa é a estação que a coisa está vibrante. Tem movimentação angelical, anjos dos céus e anjos do inferno em movimento. E você veio aqui à igreja, você está online assistindo, você vai mandar depois essa ministração, você vai curtir, vai transmitir a outras pessoas, porque ela precisa chegar a outras pessoas. Que é uma estação nova. Porque o mundo do Espírito, o portal se abriu. Então o episódio da Páscoa aconteceu nessa estação. Outra coisa que aconteceu, que a gente vai falar, a travessia do Mar Vermelho, nessa estação. Lembra que na noite eles derramaram o sangue, fizeram tudo aquilo ali, e aí passaram lá, o anjo da morte veio, matou os egípcios todos, e logo em seguida, na mesma estação, o Mar Vermelho se abre. Veja que tem conflitos, tem guerras e tem livramentos e paz. Só que você vai ver que o povo de Deus se movimenta na estação. O que o diabo quer? Que você nem ligue. O diabo quer que você fique coelhinho da Páscoa que trouxe para mim. Te distrai com o coelho e não vê o que Deus tem para você. Não é sobre coelhos, é sobre o mover do Espírito, é sobre as bênçãos que estão ali acumuladas, que são nossas e que o diabo roubou. É isso que você tem que entender, o mundo do Espírito. O coelho não bota nem ovo. Ai, mas é simbólico, é não sei o que lá. Se você não é só simbólico, é espiritual, porque Constantino pega uma festa de demônios e transveste de cristianismo. Vá ver quem são as entidades e os deuses da floresta, os demônios da floresta que estão por trás do ovinho da Páscoa e do coelhinho. Vá ver os hereses que estão ali, os demônios mirins, eles estão ali. Ai, vocês demonizam tudo. Não estou preocupado com o seu conceito. Eu quero te dizer que se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você tem que andar nas verdades do reino, não no seu conhecimento, não na cultura local, se você quiser ter êxito em tudo que Ele fizer. Forte esse aplauso ao Senhor. Outro evento que aconteceu, importante, Josué recebeu a ordem do Senhor para possuir a terra. Estamos indo para frente, hein? Cada hora de coisas importantes da vida do povo de Deus, Deus se movia aonde? Na estação. Gente, por isso que o Cronos, o Kairos é um termo que a Bíblia usa, que é tempo de Deus. Talvez a tua bênção não manifestou, porque tu não está no Kairos de Deus. No Kairos de Deus a coisa acontece. Agora, chega o tempo de Deus, você vacila. Quem já perdeu assim um compromisso maravilhoso que você tinha, que você não podia perder, você esqueceu? Levanta a sua mão assim. Aí já a secretária, a pessoa disse, você não vai. Por que você não veio? Eu disse, veio para onde? Vocês tinham um gabinete aqui. Você que é um empresário, tem um atendimento aqui com o presidente Bolsonaro. Aí você esquece. Você esquece um apontamento se você tivesse marcado com o ex-presidente? Você esqueceria? Nunca. O Cronos é o nosso horário aqui, normal, o horário do homem. Hoje, que dia é hoje? 13 de abril de 2025. Isso é Cronos. Kairos é uma estação de bênção.
que no meio das aflições e das guerras, aqui, olha, Deus disse para Josué: Josué, você vai possuir a terra. Que ano esse foi? O ano 1200 a.C. Deus disse: vá, conquiste, não tenha medo, invada, é sua. Meu Deus, são gigantes, vá que eu estou contigo. Tira o medo do seu coração, vai Josué. Mas Senhor, vai Josué, agora é a tua hora. Meu Deus, a terra é de gigantes, vai Josué. Quando foi? Agora, nessa estação. Diga amém. Outro evento importante que aconteceu, vamos lá. Josué cruza o Rio Jordão e celebra a Páscoa. Aqui eles já tinham entrado na terra, já tinham feito as conquistas. E aí na estação, num momento maravilhoso lá da história, eles chamam o povo, eles precisavam atravessar o Rio Jordão a pé. E na hora que eles vão atravessar, já chegou tudo, marcou tudo, era uma grande multidão e tal, ppp. E aí quando eles tem o comando de Deus para atravessar o Rio Jordão, é Páscoa. Ele atravessa, olha aqui para mim, ele atravessa e diz, traz toda aquela multidão. O Rio Jordão se abriu igual como abriu o Mar Vermelho, Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué abriu o Jordão na mesma estação. Entende que o negócio é o tempo, é você, a estação, você olha assim, cara, meu, é agora o negócio, porque está no mundo do Espírito. Por isso você não pode dar uma de vacilão, escrito na testa, vacilão. É época de você chegar nos seus negócios e dizer: não, agora é a estação. Agora tu vai desatar a empresa em nome de Jesus. Agora esse casamento vai dar certo. Agora acabou de vez essa história. Agora, é essa estação. Outra coisa importante, perceba que é sempre conquista, hein? História de Jonas. Deus manda Jonas para Nínive. Deus deu um comando, diga, estação de comandos. Lembra que Deus mandou Josué conquistar a terra? Deus disse: Jonas, vai para Nínive. Vai para Nínive. Para onde ele foi? Para outro lugar. Igual Deus diz assim: olha, vá para a Etiópia. Ele: sim senhor, foi para Miami. Totalmente oposto. Vá para a Etiópia, ele foi para Miami. Que estação? Deus deu um comando. Essa é uma estação que Deus vai falar sobre esta situação. Paula, você vai tomar essa decisão, vá. Sobre essa demanda, acredita, porque eu vou mudar essa história. Sobre essa doença, é uma estação nova. Você vai ver uma pessoa que debaixo de doença, Deus disse: eu vou começar uma coisa nova nessa estação da Páscoa. Outro evento muito importante, Elias é levado ao céu. Então o profeta Elias, no meio de toda aquela guerra, tudo aquilo outro, a estação, essa estação, Deus leva ele. Começa algo novo, Eliseu assume o ministério, mas Elias foi levado para o céu, na estação que hoje a gente está celebrando Páscoa. Ok, outro evento muito importante também, o rei Ezequias celebrou a Páscoa. Veja que tudo na mesma data aí. E se você for ver aí, ele teve vitória sobre o rei Senaqueribe, um grande exército que veio contra eles. É o que Israel vive hoje. Israel está celebrando a Páscoa desde sexta-feira. Enquanto 7 frentes de guerra contra eles, eles estão tendo vitórias por causa da mão de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? E o povo de Israel, os israelenses, eles sabem, presta atenção que eu vou te dizer, quero te ensinar isso. Eles sabem que qualquer hora, nessa estação, um grande milagre pode acontecer. Todas as conquistas de território de Israel aconteceram em festas, em portais abertos, portais bíblicos. Nada é por acaso. Ai, Jesus, coincidência. Ai, coincidência. Não. Tem o Kairos, tem o tempo de Deus. Tá? Outro evento também muito importante da história bíblica, o rei Josias celebrou a Páscoa no ano 641 a.C., está na 2 Crônicas 35, esse homem ganhou, venceu exércitos, ele era famoso por temer a Deus. Que é isso? Mesmo que não esteja acontecendo nada ou não aconteça nada, você vai celebrar a Páscoa. Diga amém. Essa semana, quando você vai para a sua célula, você vai ceiar, você vai celebrar a Páscoa. Senhor, eu estou aqui, comer o pão,
pegar o pão, pegar o vinho, o suco de uva, em memória de Cristo, eu estou tomando, Senhor. Eu sei que essa é uma estação importante, é uma estação de bênção. Eu não sei se vai acontecer, eu preciso que isso aconteça, Deus, eu preciso. E você vai orar. Você vai cultuar, você vai se dedicar essa semana, porque coisas espirituais podem vir na sua direção, as vitórias que você está precisando. Outro evento aqui, tá? Josias temia o Senhor e ele seguia as instruções do Senhor. Daniel foi jogado na cova dos leões. Olha o que o diabo quis atormentar ele. Jogou numa estação de bênção. O que Deus fez aqui com Daniel? Deus faz o anjo jejuar. O anjo jejuar não, o leão jejuar. A gente canta aquela música, o Deus que faz o leão jejuar. Porque esses leões, quando eles comiam as pessoas em sacrifícios, eles passavam semanas sem comer. E quando um corpo humano era jogado vivo, o leão já no alto pegava vivo e já destroçava a pessoa. Estavam famintos, né? E aí a Bíblia diz que Daniel falou, Deus enviou o seu anjo. Porque é uma estação em que muitos anjos rodam sobre a terra. Você pode ver anjos na sua casa? Ai, apóstolo, vou até acender uma vela. Não, meu irmão. Tira o misticismo lá da Babilônia da tua vida. Você não conversa, não assiste, não acende vela para anjo. Se ele precisasse de luz, ele não era nem anjo para andar no escuro, nas trevas. Mas é uma estação, anjos são espíritos ministradores a serviço de nós, povo de Deus. Eles vêm, amados, para abrir caminhos, portas, como a Bíblia declarou. Outra coisa, outra estação importante que aconteceu, Rainha Vasti foi executada. Quem foi essa rainha? Uma rainha da Pérsia. E ela foi removida e entrou a rainha Esté. Tirou uma mulher ímpia e botou uma mulher de Deus, porque tinha uma sentença de morte sobre o povo judeu, lá na Pérsia, que é o atual Irã, tá? O atual Irã, que está em guerra, que é um dos principais que se move hoje para destruir Israel, tá? Era a antiga Pérsia, e a rainha Esté entra ali e ela consegue trazer uma estação. Quando vinha desgraça para o povo de Deus, a rainha Esté entra, por provisão de Deus, nessa estação. Perceba que é uma estação de livramento, de coisas novas. Então esses dias, tu tens que estar em reflexão, pensando, cara, essa é a minha hora, esse é o meu momento, meu Deus, algo tem que acontecer. Você tem que orar, jejuar, você tem que, é semana de Páscoa, Senhor, é uma consagração. Aquilo que eu quero, o que você precisa conseguir a nível financeiro, de empresa, de negócios, conquistas pessoais. Talvez você é uma pessoa que tem muita guerra, quer vencer uma depressão que está maior do que você. Você sempre foi uma pessoa que lutou, sempre conquistou. Hoje você está prostrado, está se sentindo destruído. Então essa é uma estação que tu vais te consagrar, te conectar a Deus. Envia teu anjo, Senhor, me fortalece, me dê renovo, quebra essas maldições, destrói esses projetos do inferno contra a minha vida. Outro evento, o Senhor respondeu a Jó. Quando aquele cativeiro de Jó terminou, foi na primavera, nessa estação de Páscoa. Acabou doença, acabou maldição, acabou enfermidade, ele estava na presença de Deus. Você está percebendo o negócio? E onde Jó estava no meio de toda aquela guerra, ele estava em oração. Ele estava confiando que Deus ia fazer alguma coisa. Tinha perdido só 10 filhos. Imagina, só 10 filhos teus morrem. Só 10. Faz outros 10. A desgraça tinha visitado a vida dele. Um homem multimilionário foi viver, como a gente diz, debaixo da ponte. Ficou leproso. E Deus mudou. Mudou o cativeiro de Jó. Debaixo desse tempo e dessa estação. Mais uma. Jesus, o Messias, foi crucificado quando? Nessa estação de Páscoa. Ele derrama o sangue dele para gerar vida sobre todos nós. Eu queria que você nesse instante ficasse de pé. Que você entendesse. Que você entendesse que é uma estação de bênção para a sua vida.
Nós vamos ceiar nesse instante. E se você estiver com seu parente, com alguém da sua célula, eu queria que você ceasse junto. Se o seu pastor está aqui essa manhã, sua pastora, sai do teu lugar, onde você estiver, você vai vir ceiar em família. Pastor, não tenho ninguém, não tem problema, fica aí. Quem está sem ceia, se você não pegou ceia na entrada, faz assim que os introdutores de olho aí, fique de olho, introdutores vão levar até você. Mas nós vamos ter esse tempo agora de oração, de você tomar posse de uma cura, do teu milagre, você ir na sua casa, onde você estiver agora nos assistindo, se você tiver um suco de uva, um pedaço de pão, se não tem, você vai providenciar isso, assistindo o culto da tarde, e você vai ceiar para essa nova estação. Sabe por que a ceia é um memorial que a gente lembra, traz à mente sobre a morte e a ressurreição de Jesus, tá? Alguns pastores podem subir para cá, grupos maiores aqui para esse meu lado aqui, minha célula pode vir para cá, nossa célula, você é nosso discípulo, pode fechar o corredor também, se você tem alguém da sua célula, um membro da sua família, se o seu pastor está aqui, sai do seu lugar, vá para lá com ele, que eles vão orar por você. Enquanto a igreja se movimenta, você está tendo noção do que essa estação representa. Se você não está se movimentando, vindo até onde está o seu pastor, feche os seus olhos aí e diga: Senhor, me ajuda a entender esse significado, porque nós vamos te dar a oportunidade agora de você colocar as coisas diante do Senhor e dizer: Deus, eu entro nessa estação. Não é uma estação de fantasia, de coelhinho, de ovinho de Páscoa, de troca de presente, de amigo oculto. Não é sobre isso, é muito mais profundo, é muito mais profundo isso. Então você vai orar e dizer: Senhor, abre o meu entendimento. Comece a orar de forma fervorosa, diga: Senhor, me ajuda a entender. Olha para o teu momento também espiritual agora. Se você está vivendo a ordem de alguma aflição, de angústia, de desafio em família, você vai colocar isso diante de Deus. Quando nós ceiamos, nós lembramos do sacrifício de Cristo, sabe? Aquele sangue que foi derramado é para quebrar a maldição que você pode estar vivendo aí. E a Páscoa, ele disse, vocês vão celebrar todo ano. Sabe por quê? Para a gente lembrar, porque todo ano a gente tem aflição, todo tempo tem alguma coisa querendo roubar a nossa vida, perturbar, trazer desgraça, trazer destruição, destruir nossos sonhos. Então aí, de olhos fechados, você vai dizer: Deus, eu invoco o sangue de Cristo sobre mim. Eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim, derramou meus pecados, derramou o seu sangue por meus pecados. Por isso purifica-me, Senhor. Perdoa-me, meu Deus, eu tomo posse das bênçãos para mim. Diga: eu tomo posse. Eu ponho meus olhos em Ti nessa estação. Diga: eu ponho os meus olhos em Ti. Senhor, assim como o Senhor fez tantas coisas, assim como Jesus nessa estação derramou o sangue dele para quebrar as maldições da minha família, para quebrar as maldições da minha vida. Toma essa demanda tão difícil, toma essa minha guerra, Senhor. Oh Espírito de Deus, ora labaxa catalabaia arababash, chora labaia, Senhor. Passa o teu sangue sobre essa igreja, Senhor, sobre o teu povo, meu Deus. Em nome de Jesus, nós reconhecemos que Jesus morreu naquela cruz. Faça essa oração, diga: eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz por meus pecados, para quebrar as maldições. E você vai dizer: Senhor, é nessa estação de bênção,
nessa estação de moveres, meu Deus, nessa estação, meu Deus, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor faça intervenções nesta causa, que o Senhor me traga livramento, que o Senhor quebre as maldições destas causas, que o Senhor, meu Deus, ore pela sua demanda, ore e diga: passa teu sangue, que Satanás não tenha força sobre essa demanda, sobre as demandas, as crises de dentro da minha casa, as crises na vida dos meus filhos, a crise, meu Deus, minha pessoal. Qual é a sua demanda? Coloque diante dele e diga: Senhor, passa o teu sangue. Eu creio que foi na cruz que o Senhor morreu e derramou aquele sangue. Eu creio que naquela cruz o Senhor me trouxe redenção. Em nome de Jesus, Pai, levante o cálice, levante o pão. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento, meu Deus, esses elementos da ceia. Declaramos consagrado esse pão e esse vinho. Nós comemos e bebemos, meu Deus, nessa Páscoa, essa semana de Páscoa, meu Deus, em que será uma semana de reflexão e de conquista de coisas novas, que o Senhor está quebrando julgos e cadeias. Eu tomo posse, Senhor, do poder do sangue de Cristo, que me redime de todo o pecado, que quebra as maldições da minha vida. Ore por você agora, ore por sua vida, diga: não me deixe cair em tentação, livra-me de todo o mal, livra-me de todo o pecado, destrói os poderes de Satanás, cancela e anula, meu Deus, em nome de Jesus, sobre esses que estão aqui, sobre a membresia que está online agora. Ora lá, pode comer e beber, coma e beba em nome de Jesus. O sangue de Cristo que te purifica de todo o pecado, o sangue de Cristo. Coma e beba em nome de Jesus. Coma e beba a bênção, o cálice de bênção. Coma e beba e declare: pastores, abençoe seus discípulos. Pais, abençoe seus filhos. Ore por essas pessoas. Igreja, que Deus te abençoe e te guarde. Nenhuma maldição tenha poder sobre ti, filho da vida. Nenhuma maldição tenha poder sobre ti. Nenhuma maldição tenha poder sobre ti. Chora, nenhuma maldição tenha poder sobre ti. Declare: feche os seus olhos.
Bote a mão no seu coração. Nós estamos nessa semana de consagração, que é a semana da Páscoa. Feche os seus olhos e você diga assim: Senhor, me ajuda a vencer as coisas deste mundo. Eu sei que o Senhor está voltando. Eu sei que tem tantas coisas aí fora. Muitas vezes, diga isso, muitas vezes eu sou tentada a desistir, a deixar, a me entregar ao mal. Me ajuda, Senhor. Eu sei que um dia o Senhor vai voltar. E eu quero estar pronto para aquele dia. Por isso, limpa-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu comi e bebi na Tua presença, como um sinal que eu tenho, sim, uma aliança contigo. E que esse mundo, as coisas deste mundo, eu não vou me envolver, Senhor. Eu quero estar preparado para aquele dia. Eu quero estar preparado no dia que o Senhor voltar. Toma a mim, me envolve de Ti. Diga assim: passa o Teu sangue sobre mim, sobre toda a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha família. Nós somos do céu, vamos voltar para o céu. Ele vem. Oh, bendito és Tu, Senhor. Te louvamos nessa estação poderosa de bênção, meu Deus, e reafirmamos o pacto de sangue que temos contigo. Nós somos do céu e para o céu voltaremos, em nome de Jesus. Então declare, igreja. Declare. Com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Declare com todo o teu ser. O meu lar, o meu lar é o céu, e é para lá que nós vamos. Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá conquistar de orar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, não há tristeza, não há temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Viva o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber. Declare isso. Erga suas mãos e adore a Ele. Erga suas duas mãos e adore a Ele. Diga isso para Ele: Tu és Senhor. Diga com todo o teu ser: adore-o. Digno Tu és todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és
Ele vem. Decore, é a sua adoração. Entre nesse portal, nessa estação de bênção. Entre adorando, entre confessando sua vitória. Entre adorando, entre confessando sua vitória. Chorolarababaxacatalabababachaya. Oralababachaya lá. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Ele aleluia. Nessa estação, meu Deus, no meio de tantas demandas, nós cremos, Rei. Cremos, meu Deus, que as nossas vestes estejam limpas diante de Ti, Rei. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor te abençoe com paz, com vida, com graça. Que nessa estação de bênçãos, o poder sobrenatural do Espírito de Deus se manifeste sobre tua casa, sobre as obras das tuas mãos, sobre as tuas maiores guerras. Venha o livramento do Senhor sobre ti, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana esplêndida, uma semana de Páscoa abençoada, em nome de Jesus.